Continuando o que eu estava falando antes, porque não deu tempo, então seria uma parte 2, eu falando sobre a questão da inteligência do corpo e os cuidados que você tem que ver. Você sabe que tem pessoas que não podem viver sem proteína. Então, esse é do tipo que a gente chama linfático, o tipo de circulação deles é uma circulação internalizada. E eles têm geralmente a mão fria, o pé frio. Eles são assim, precisam da proteína. E a proteína que a gente consome dentro do que o organismo entende é a proteína animal, que ela tem uma toxicidade. Já os sanguíneos, que é o contrário dessas pessoas ativas, que não suporta ficar parado, que só senta no sentido de estar assim, pronto para se movimentar, que detesta ir no museu, detesta ter paciência para tudo. Então esses, o excesso de proteína faz mal para eles. Além disso, quando acontece essa questão do desenvolvimento anormal do abdômen, isso vai atrapalhar o diafragma e a pessoa respirar. Então, a respiração ficando difícil durante o tempo da noite, do sono, onde a pessoa precisa do diafragma, que ele é como se fosse uma mola, a gente olhando uma criancinha respirar durante o sono, fica muito claro. Aí então você tem o problema do relaxamento dos tecidos da parte do aparelho respiratório, que vai criar então a apneia, que a pessoa fica sem respirar por cerca de 10 segundos, e as pessoas nesse caso costumam utilizar aparelhos, que é o CPAP ou outros tipos de aparelho para poder conseguir respirar à noite. Imagina a pessoa ficar sem respirar, ela vai acordar cansada, sem conseguir descansar direito. Bom, então, falando sobre a inteligência do corpo, já que ele faz tanta coisa para você, que tal você agradecer a ele pelo que ele faz? As suas pernas, por onde te leva, o seu coração, porque mantém a circulação, o pulmão, porque mantém o ar, os olhos, porque te mostra a beleza da natureza, os ouvidos, porque você pode ouvir as músicas que você gosta, principalmente aquelas músicas que são as músicas eruditas, que elas têm uma frequência especial, agradável aos ouvidos. E assim, o homem é o poderoso ser da criação, a síntese da criação. Ele está no topo de tudo. E ele precisa então cuidar exatamente disso. Mas como que ele vai fazer? Bom, ele precisa de acertar, por exemplo, a alimentação dele em termos qualitativos e quantitativos. Por exemplo, por que se você plantar uma planta na sombra, sem o sol, se ela vingar, ela vai ficar amarela. Então, o verde, a clorofila, é o sol que a planta guardou através do processo que a gente chama de fotossíntese. São coisas muito simples que eu estou falando, que qualquer pessoa do ensino fundamental já sabe. Mas então, a clorela ou a clorofila, ela está então ligada a essa parte da energia solar que você ingere. Já os tubérculos que dão debaixo da terra trazem a energia da terra. Onde é que você tem de várias formas. Você tem aqueles que têm muito caroteno, como a cenoura, você tem aqueles que têm a força, como o aipim, como a batata doce, que é tudo estudado, cada um. E aí depois você vem a parte das frutas, que é a beleza, que vem das flores, que dá na parte, vamos dizer assim, que recebe o ar, recebe o sol. Então você tem que fazer uma variação daquilo que você precisa comer de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu trabalho, né? E aí vem a situação mais importante, é da água, a qualidade e a quantidade da água que você tem que consumir, que é diferente de uma pessoa para outra pessoa. Quantas pessoas que adoecem porque não tomam água? Então como é que os rins vão funcionar?
se eles não vão hidratar, por exemplo, o sangue, vai passar por ali. Porque as toxinas todas vão sair na urina, né? Senão você vai ficar envenenado. Então a única saída que tem é você consumir a água, principalmente nessa época, o lugar onde é que a gente mora aqui, por exemplo, Brasília é um lugar muito seco, que passa 5 meses sem chuva, desde maio até o final de setembro. Então, nós precisamos então de estar hidratado. E você vai hidratar com a água, com suco, com outras coisas. Mas, pelo amor de Deus, esses sucos que são pré-fabricados, que levam a quantidade de conservantes, de açúcar e outras coisas, eles não são saudáveis. Vai lá no mercado, compra a fruta, desmancha, faz o suco, põe na geladeira. Qual que é essa parte da hidratação, talvez das mais importantes, é a água de coco. A água de coco, ela tem os açúcares e os sais necessários que for. Então há uma alquimia que as plantas tiram da terra e transformam na fruta, né? O corpo, ele agradece esse trato que é feito dentro de uma alimentação organizada. O problema dessa medicina, eu estou falando de alimentação, mas acontece o seguinte, que quem cuida dessa parte do equilíbrio, que é a medicina psicossomática, ela não poderia ser praticada dentro, por exemplo, de um consultório, né? Porque ela exige um nível de consciência, ela não pode ser detectada de acordo com os meios pelos quais a gente identifica os transtornos de saúde. Eu estou querendo dizer que a emoção não pode ser radiografada, não pode aparecer num exame de laboratório, um exame de sangue. Então você não pode ver, olha, ele está com raiva, olha a raiva aqui, ele está com medo, olha o medo aqui. Então a medicina psicossomática, pelo nome que indica, ela vai desenvolver esse conhecimento. E esse conhecimento não é só o cientista que precisa, todo mundo precisa deles. Então a única forma de você entender isso é fazendo um curso sobre isso ou lendo um livro, né? Ou lendo esses livros, que são vários desses livros hoje. Da próxima vez eu queria falar, vou começar a falar de uma vez, eu acho que nós temos tempo, as questões que suscitar de interação, né? Porque eu sou um psicólogo clínico da linha analítica, quer dizer, aquele que cuida da parte do inconsciente, das obras de arte, do significado profundo que está nas questões existenciais. E no meu trabalho, eu dependo da interação da pessoa. Eu dependo da pessoa anotar o sonho, eu dependo da pessoa aprender a fazer imaginação ativa, e cada um vai fazer no tempo que ela quiser. Tem gente que não traz nada, tem outros que traz muita coisa. Tem gente que avança muito nesse processo interno de saber suas questões todas, como que elas funcionam, de onde que elas vieram e como que elas vão ser resolvidas, né? Então, voltando à questão da diferença da medicina alopática, da medicina psicossomática, a medicina alopática ela cuida do sintoma. Então, cada médico é especializado numa coisa, ele só sabe, um só sabe sobre o nariz, os ouvidos e a garganta, né? Os otorrinos, os laringologistas, os outros cuidam do estômago, outro do pulmão, outro dos ossos, outro. E assim, essa especialização toda vai atacando o que é manifestado, que é o sintoma, não é a causa. Tudo que acontece na nossa vida está dentro da nossa causa. Nós é que fazemos, consciente ou não consciente. Então, uma das coisas mais importantes da consciência é a gratidão. A gratidão pela vida, a gratidão por tudo, porque ela traz um tipo de emoção. Nós estamos todos ligados. Então, nós temos o universo, que é a manifestação de muitas coisas diversificadas. E nós temos
o verso do uno. Então nós somos o verso do uno, nós somos tudo que tem no universo tem em nós. Isso sem falar dos alimentos mais especializados, assim como a clorofila. Nós temos, por exemplo, a produção das abelhas, por exemplo, o antibiótico que é feito através que é a cera que as abelhas falam para poder desinfetar a caixa e organizar os espaços, que é o própolis. O veneno das abelhas, aí já é a propolis. Então, é outro tipo. E depois é o mel, que é um alimento, em termos poderoso, anti-inflamatório poderoso. Nós temos uma linha de alimentos tubérculos, como açafrão, como o alho, como outros, que são um tipo de desinfetantes. Bom, aí quem é que processa isso tudo? Bom, isso começa a ser processado através da boca, dos dentes, que é diminuído, passa para o estômago, no estômago ele recebe uma quantidade de ácido para poder chegar no intestino, e a quantidade da flora bacteriana que cuida de quebrar as moléculas para poder distribuir o material, a energia para o corpo todo. Então, existe um cérebro que é o cérebro do intestino, que esse médico escreve aqui. O cérebro desconhecido, Dr. Leon Pólvora. Dr. Leon Pólvora, falecido há pouco tempo, ele tinha consultório no Rio, São Paulo. Ele diz como o sistema digestivo afeta nossas emoções, regula nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente. Está aqui. Então, o cérebro desconhecido, hoje a ciência sabe que o intestino fabrica as endorfinas, que são a parte importante dos hormônios do prazer, dos hormônios. Mas e a pessoa que tem prazer só de comer e beber? E aí vocês vão ver uma coisa impressionante, através de um documentário que chama Quilos Mortais. Quilos Mortais. Então, aquilo que a pessoa ela acha que ela vive o tempo todo para poder comer, para ela poder incorporar coisas ao corpo, vem naturalmente de um processo interno de baixa autoestima. Quando a gente faz o trabalho da terapia, a gente consegue entender no desenvolvimento da pessoa desde a infância aonde houve esse corte, aonde a pessoa ela teve um corte que ela não foi acolhida, então ela desenvolveu um sentimento de menos-valia. O Dr. Leon Pólvora, ele é um dos pioneiros da medicina ortomolecular no Brasil, né? E esse livro também pode ser encontrado no sebo, quem quiser ler, né? Os médicos deveriam ler, né? Eu conheço alguns médicos que eu passo esses livros para eles e eles nunca tinham ouvido falar, porque ele só for especializado só no olho, ele entende tudo do olho. E aí, então, quando a pessoa chega lá, a pessoa vira um olho, a pessoa não tem identidade, né? Então, isso chama aquilo que eu falei do livro, O Ritual da Doença, né? A pessoa vira um procedimento, ela vira um diagnóstico, um procedimento e um prognóstico. O Dr. Leon Pólvora, ele tem um outro livro interessante, que é A Chave da Longevidade. Está aqui, né? Novos tratamentos para a prevenção de doença, técnica para retardar o envelhecimento, a revolução da medicina ortomolecular. Bom, a medicina ortomolecular, ela, vamos dizer assim, melhora a medicina alopática, que a gente conhece, que cuida dos sintomas,
mas ela não é ainda a medicina psicossomática que depende do conhecimento para a pessoa poder interagir consigo mesmo e desenvolver a sua própria consciência. Então, há uma diferença bem grande, mas é um avanço no sentido. A medicina ortomolecular, ela vai entrar nesses pequenos detalhes de reposição de nutrientes que, em alguns casos, o organismo, pela idade ou por outro tipo de dificuldade, já não mais consegue produzir. E eles são importantes no equilíbrio homeostático, o equilíbrio da pessoa, né? Só que tem que todos, de acordo com o órgão que é afetado, ele tem um significado, conforme eu falei para vocês no início, sobre aquele livro A Doença como Caminho e a Doença como Expressão da Alma. Bom, eu ainda tenho algum material para falar sobre essas questões, ok? Da próxima vez nós continuamos. Obrigado.